Bem-vindo a mais um MKMcast, o podcast oficial da MarketMed, a primeira empresa de marketing médico do Brasil, fundada em 2001 pelo Nori Carneiro. Bem-vindo, Nori, mais uma vez. Bom dia, Bernardo. É um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo. Tá? Tá certo. Nori Carneiro, especialista em marketing médico, referência aí no Brasil, né? Vamos direto ao ponto, né? Na empresa a gente discute alguns assuntos bem relevantes, né? E eu acho que essa semana a gente conversou um pouco sobre o paciente em si. E aí você falou uma frase que a gente até achou engraçada, não, o paciente tá paciente, né? Será que O paciente não é mais paciente. Será que o paciente não é mais paciente? Ele tá nervoso? Será que ele tá muito exigente? Como é que tá esse mercado, assim? Como é que tá o público-alvo dos nossos clientes, né? Nossos clientes são clínicas, hospitais, consultórios, e o público desses nossos clientes são os pacientes. Como é que tá esse nicho de paciente? Eles estão mais exigentes mesmo? Existe alguma forma de trabalhar isso, de entender melhor ou não? Então, na verdade, Bernardo, o que a gente tem que entender em relação ao perfil do paciente? Na verdade, em relação ao perfil de qualquer tipo de cliente, de qualquer negócio. Né? Assim como a evolução dos negócios, a evolução da tecnologia, os pacientes também mudam de perfil de tempos em tempos. Né? Então, há de se entender que eles têm hoje, e aí eu estou falando de clientes de uma forma geral, um perfil muito diferente do que tinha há 10 anos, 5 anos atrás. Né? Hoje a gente tem um nível de cliente bem diferenciado em termos de exigência, por exemplo, em termos de informação, por exemplo. E o paciente médico, ou seja, o cliente da área da saúde, não é diferente. Uhum. Ele tem hoje um perfil bem diferenciado do que se tinha há alguns anos atrás. Né? Uhum. Ele era chamado de paciente, né? E hoje, como você me falou, ele já não tem muita paciência. Ele é alguém mais exigente hoje. Uhum. Né? Então, ele tem uma característica muito peculiar do consumidor de serviço de saúde, que está justamente nesse nível de exigência e nesse nível de informação. Então, ele é alguém, primeiro, mais exigente, ele demanda mais eficiência no processo, ele quer ser atendido rápido, ele quer mais respeito. E aí, quando a gente fala de respeito na área de saúde, não é respeitar o cliente, por exemplo, quem deixa esse paciente aguardando na sala de espera por 2 horas para ser atendido, mesmo com hora marcada. Sabe, não é condizente com o serviço médico hoje em dia deixar um paciente sem informação mínima sobre os resultados clínicos, sobre os resultados de exames, enfim. Ele é alguém hoje que ele quer mais isso, ele quer mais informação. E mais do que isso, ele já chega hoje no seu consultório ou na sua clínica com muita informação a respeito do possível problema que ele tem. Ele já chega dando opinião. Uhum. O paciente está mais informado? Ele está muito mais informado, até porque as fontes de informação hoje são diversas. Então, ele consegue entender, até com base nos sintomas dele, quais são as possibilidades de diagnóstico dele. Não quer dizer que ele esteja certo, a gente não está dizendo aqui que isso, eu vou buscar lá no Google uma informação e já vou tirar um diagnóstico precoce a respeito do meu caso. Né? Mas, sem dúvida, ele vai chegar no médico, vai chegar na clínica, ele vai saber expor melhor os sintomas que ele está sentindo, ele vai ter uma ideia bem rasteira, mas uma ideia do possível diagnóstico, ele já sabe quais são os exames que certamente vão se pedir. Note que eu não estou dizendo que ele está certo nisso, né? Mas se por um lado ele tem um nível de informação excessivo, por um outro lado, ele não é mais aquele paciente que chega no consultório médico totalmente sem informação. Então, estar preparado para esse momento diferente do paciente é uma característica fundamental para quem quer atuar na área da saúde e atender bem. Sabe? Eu acho que também tem uma questão de a informação, né? Que hoje a informação ela tá mais fácil, a internet não é médica, mas a internet ela te dá um parâmetro ali, né? Te dá uma clareada para o paciente. E também tem uma questão, de repente, de concorrência também, de muitas pessoas oferecendo esse serviço, e às vezes o paciente também, como ele tem mais opções, ele acaba também conseguindo fazer essa comparação. Né? Eu não quero nem entrar no assunto concorrência agora, que é o assunto que a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que isso também acaba influenciando no fato do paciente estar menos paciente, que ele sabe que ele pode procurar outra clínica que de repente está mais perto dele. Isso faz sentido ou não? Não, faz todo sentido. O que há de se entender nesse processo, né? Ele tem um nível de informação maior. Então, ele tem um nível de busca de resultados que o torna mais exigente
nesses resultados. Uhum. Então, ele quer, por exemplo, gente que efetivamente possa solucionar o problema dele. Ele vai catar todas as possibilidades possíveis. E a gente tem, por exemplo, no Google, por exemplo, você tem ali... hoje o Google é a principal ferramenta de busca de informação de saúde no mundo, né? Uhum. Então, há de se entender que, por mais pulverizada que seja essa informação, ela é uma informação. Ela é algo que vai municiar esse paciente de parâmetros comparativos, né? E a questão da concorrência não é diferente. Eu não estou buscando, e isso é importante entender, no Google, muitas vezes, um profissional para me atender. Eu estou buscando informação. Eu estou buscando informação para o motivo da dor de estômago que eu estou sentindo. Eu estou buscando informação para o motivo da dor de dente que eu estou sentindo. Eu estou buscando informação sobre como deixar meus dentes mais bonitos. Então, eu tenho informação que me faz comparar ali dentro do próprio Google as diversas opções de solução. Então, eu tenho o Dr. Bernardo, mas eu tenho outras possíveis soluções que o Google vai me dar de bandeja. O Google, inclusive, ele avalia, né? Você tem a possibilidade do paciente te avaliar dentro da plataforma para saber se você realmente é um profissional qualificado ou não, com 5 estrelas ou não. Isso também eu Isso acho é de extrema importância, Bernardo. Né? De extrema importância. O paciente hoje ele tem essa informação não só do que ele precisa saber, mas também tem, pô, será que esse cara é bom? Será que essa clínica é boa? Será que ela está bem avaliada? Que eu vou chegar lá e eu vou ser bem tratado? Vai ter uma sala de espera... Muito bem. Isso é uma questão de equiparação de marcas, né? Aí você fala marca, mas marcas de pessoas? Sim, a gente fala de Zerbini, a gente fala de vários outros profissionais da saúde ao longo dos anos que são referências na área, tá? Então, essa marca já é forte. Esse nome já é forte. Qual o nome? Zerbini. Zerbini. Dr. Zerbini é um especialista em cardiologia. Muito conhecido, né? Você já falou dele uma vez, eu Sim, acho. ele já não está conosco há alguns anos, mas foi uma referência na área de cardiologia. E temos outros e várias referências em áreas diferentes. São marcas, né? São marcas que são fortes na cabeça das pessoas. Assim como tinha naquela época, e note até mesmo sem internet e sem acesso à informação, essas marcas já se tornaram fortes. Hoje, mais ainda. Então, o paciente ele tem um nível de comparação muito maior, inclusive, do que tinha. Uma das formas de fazer essa comparação é entendendo as referências que se tem. Então, se eu tenho a opção de conhecer o Dr. Bernardo, eu quero saber o que pensam dele. E através de ferramentas como o Google Meu Negócio e outras, eu sou capaz de entender o que os pacientes estão falando a respeito dele. Então, isso também é uma informação que vai influenciar diretamente no meu nível de decisão na hora de escolher meu profissional de saúde, na hora de escolher a minha clínica, na hora de escolher meu dentista, meu psicólogo, meu terapeuta, enfim. Então, eu tenho hoje um acesso muito maior a essa informação e a questão de comparação, ela se torna relevante nesse momento. Essa é uma preocupação que deve fazer parte do dia a dia profissional dos atuantes na área de saúde e principalmente das clínicas, laboratórios, hospitais, etc. O paciente está menos leal hoje, está menos fiel, ele está com uma tendência, você falou mesmo da concorrência, né? Então, para ele pular de uma clínica para outra, fica mais fácil. Ele está menos leal? Está menos fiel? Ele, na verdade, não está nem menos fiel e nem menos leal. O que está mais difícil é de se conseguir essa lealdade e essa fidelidade. Tá? Não é uma questão... Se você conquista, você como profissional, você como marca de saúde, você como clínica, laboratório... conquistar essa lealdade, conquistar essa fidelidade. A gente já falou de lealdade e fidelidade aqui em outros pontos, vale a pena rever isso, mas há de se entender que ele hoje, ele continua leal, ele continua sendo fiel. Tá? A primeira coisa a se entender em relação a isso, por parte dos médicos, por parte das empresas de saúde, é que está mais difícil de conquistar essa lealdade. Ele é muito mais exigente hoje. Ele não quer aguardar muito pelo resultado, ele quer protocolos rápidos, ele quer resultados rápidos, sabe? Ele quer entender de antemão como é que ele vai ficar, por exemplo, numa cirurgia estética. Ele quer saber, por exemplo, como é que vai ficar o alinhamento dental dele quando ele for fazer esse tipo de trabalho junto a um dentista. Então, ele tem um nível de exigência e nível de qualidade de protocolo muito maior do que se tinha antigamente. Note que estamos falando de um outro tipo de paciente. Não é mais aquele que ia no médico apenas por indicação de um amigo. Sabe? Ele está indo porque ele pesquisou antes. Ele está indo porque ele entendeu que aquele profissional, aquela clínica, aquele laboratório é capaz de resolver o problema dele.
E eu acho que vem de uma ponta a outra, né? Você está falando talvez de uma experiência física, né? Do tipo, eu vou para lá, a sala de espera é uma experiência off, né? Que é offline, não está dentro da internet. Mas eu acho que a experiência do paciente ela também começa no online. Eu sou da parte do digital, então se, por exemplo, um cara entra no seu site e ele vê que o site está muito devagar, por exemplo, né? É um tipo de experiência que o paciente também exige hoje, né? Então eu acho que a marca, o médico, o consultório, a clínica, ela começa com a experiência do paciente já no online para ir para o offline. Eu acho que essa ponta é importante também. Claro, né? claro que sim. Há de se entender É o que a gente chama de UX, né? De experiência do usuário dentro da internet, mas existe também no offline, sempre existiu até antes do online. Né? Pois é, há de se entender que tudo isso reflete a qualidade de serviço. Sim. Se você não está bom na internet, se seu site não está bom, a gente até falou disso. Se o seu site não é bom, se você não tem clareza naquilo da forma como você se expõe, você como profissional de saúde, é sinal de que você também não é bom. Né? Isso não é verdade, tá? Ou seja, essa é uma percepção do paciente. Ele vai entender você num primeiro momento do processo de escolha através dessas ferramentas óbvias, claras aos olhos dele. Né? Ele viu, ele quer ver você. Ele quer ver você na rede social dele. Ele quer ver como é que você se porta. Ele quer ver o seu site. E ele vai criar perspectivas em relação a tudo isso que ele vê, ligando-as diretamente à qualidade do seu serviço. Se você faz isso mal, é porque você também deve ser um mau profissional, tá? É assim que ele pensa. Mesmo que você seja um excelente Mesmo profissional, que você a seja imagem que você passou... Exatamente, né? É o velho papo. Fala, não sei que você quer, tá coçando. Não adianta ser competente se ninguém sabe disso. Você tem que mostrar competência em todos os pontos de contato com o seu paciente. E isso hoje é importante ser administrado. Isso é um processo, né? Isso faz parte do planejamento de marketing, do planejamento de gestão de qualquer clínica, de qualquer consultório que tem alguma coisa para oferecer para o paciente. Nuri, então assim, existe essa questão da experiência do usuário, né? Sala de espera, quanto tempo ele vai demorar, como é que ele vai ser tratado, cafezinho, alguma coisa, assim, talvez até um diferencial para ele entender que o médico... Ele não é só uma pessoa que vai cuidar da saúde dele, mas que ele se sinta bem também, confortável ali, tem uma experiência ok. Vale a pena investir em relacionamento, pelo visto, né? Eu acho que a gente chega nesse ponto de relacionamento. Eu acho que relacionamento não é só não só na área da saúde. Eu acho que na vida o relacionamento é importante. E acho que nesse caso, principalmente entendendo agora que o paciente está menos paciente, ele está mais impaciente, é preciso investir no relacionamento com ele. Não há dúvida nisso, Bernardo. O que a gente tem que entender nesse ponto? Né? Esse relacionamento se torna, a princípio, algo pessoal, mas ele pode ser corporativo também. É o relacionamento de uma empresa com um cliente, da sua marca com o seu paciente. É o relacionamento do médico, pessoa física, com esse paciente. Né? Então, investir nesse relacionamento é, inclusive, muito positivo do ponto de vista financeiro. Hoje custa 5 vezes mais caro você investir na conquista de um paciente novo do que manter aqueles que já estão lá. Então, isso se torna muito importante, não só do ponto de vista de relacionamento em si, mas do ponto de vista financeiro, inclusive. Manter essa pessoa lá é para você muito mais barato do que você investir na captação de novos. Né? E há de se entender que o relacionamento faz toda uma diferença ao longo do tempo. Né? É o que a gente chama de VCLT, o valor do cliente ao longo do tempo. Sabe? No marketing a gente estuda muito isso. É entender que ao longo do tempo, esse cliente, quanto mais tempo ficar com você, maior será a sua lucratividade em cima dele e das ações dele. Não só porque ele pode voltar e fazer outros procedimentos com você, mas ele se torna uma propaganda viva. Ele vai te indicar, ele vai te referenciar, ele vai entrar nos meios hoje eletrônicos. Vai te avaliar. Vai falar bem de você, vai te dar referência. E isso faz uma diferença enorme do ponto de vista financeiro. Então, há de se entender que o custo e o investimento no relacionamento com o cliente hoje, ele se torna até mais importante do que na captação. E a gente vê, a gente que está no dia a dia disso, o quanto há preocupação dos profissionais de saúde, das clínicas, dos laboratórios, e a gente tem vários como clientes lá, você sabe disso, investindo e tentando concentrar a sua verba de investimento basicamente na captação. Quando o ideal seria dividir bem essa verba, sabe? E colocar não só na captação, mas também no relacionamento e na manutenção desse cliente. Isso se torna muitíssimo importante. E eu acho que é importante também lembrar que existem métricas para isso, né?
Existem métricas que a gente consegue calcular, tanto uma taxa de retenção, uma taxa de conversão, e elas andam juntos, né? Porque, por exemplo, quando a gente converte um paciente, seja pela internet, seja por qualquer outro meio de divulgação, a gente calcula quanto é que custou para essa pessoa chegar até você. Muito bem. E depois a gente calcula, isso tem uma métrica, né? E a gente também depois calcula quanto que essa pessoa já gastou com você. E também é uma outra métrica. Muito e essa bem. métrica também é muito importante. Claro que sim. Né? E para a gente conseguir conquistar um valor bom, né? Assim, conseguir entender que que é o LTV que a gente chama, ele tá ok, é preciso investir em relacionamento. Né? Perfeito. O que é importante para a gente, só colocando isso que você falou em números, né? Uma pesquisa recente mostrou que a redução de até 5% de perda de clientes na área da saúde implica num aumento de 70% a 85% na lucratividade de uma clínica, por exemplo. Então, assim, se você tem todo um esforço financeiro, de tempo, de dedicação para conquistar o seu cliente e colocá-lo dentro da casa, se torna ainda, a partir daí, mais importante mantê-lo lá. Sim. E a partir daí, as ferramentas de marketing para isso chama-se marketing de relacionamento. Uhum. A gente pode falar bastante sobre quais as ferramentas ideais para isso, e elas são muitas, sabe, Bernardo? Hoje você tem o inbound marketing, que é uma ferramenta importante, moderna, né, e que a tecnologia ajudou a aprimorar ainda mais para fazer esse relacionamento com o cliente e torná-lo mais efetivo do ponto de vista financeiro, inclusive. Legal. Inbound marketing, para quem não sabe, é o quê? O que seria inbound marketing? A gente falou de relacionamento, a gente começou falando, né? Vamos tentar fazer um mini resumo do que a gente conversou até agora. Tá. Primeiro, o paciente está mais impaciente, então a gente precisa encontrar novas formas de conseguir atrair ele, de reter ele, então a gente precisa investir em relacionamento. Certo. Né? Você deu algumas estatísticas, algumas métricas e tal, e deu uma possível solução, que seria o inbound marketing. A gente pode começar a falar já de inbound, explicar o que é inbound. Se você quiser falar alguma coisa sobre relacionamento antes também, mas eu acho que o inbound marketing é uma solução e se alguém estiver procurando, cara, mas como é que eu faço para poder manter um relacionamento bom? Como é que eu faço para poder atrair meu paciente da melhor forma? Eu acho que o inbound marketing é uma boa opção. Você quer falar já de inbound marketing? Vamos falar disso. Eu acho muito pertinente por conta dele ser hoje uma ferramenta moderna, tanto na captação de pacientes quanto na manutenção desses pacientes. Então você pode usar o inbound como uma estratégia de marketing moderna para fazer essas duas coisas, sabe? E de uma forma muito efetiva e controlável, o que é importante. Nada funciona bem sem controle, né? Você tem que entender como é que as coisas estão andando e o inbound permite isso, sabe? Assim, explicando rapidamente o que seja o próprio inbound, há de se entender que ele é uma ferramenta diferente das ferramentas tradicionais de marketing. Toda vez que se fala em marketing, se fala em propaganda, toda vez que se fala em marketing, se fala em pesquisa de mercado, toda vez que se fala em marketing, se fala em vender alguma coisa para alguém. E aí você tem, tinha até pouco tempo, essa coisa de que o marketing foi criado e feito para captar um volume grande de pacientes, né? Com base em ações ativas. Sou eu indo atrás do cliente, sou eu mostrando para o cliente o quanto sou bom, sou eu mostrando para o cliente o que eu posso fazer por ele, sou eu. Então você note que tem toda uma ação ativa da instituição ou do profissional para conquistar esse cliente. O inbound ele tem uma proposta inversa a isso. Eu não quero te conquistar para você ser meu cliente. Eu quero te conquistar para que eu tenha credibilidade diante de você. Eu quero ser uma referência para você em alguma coisa. Então eu vou te dar alguma coisa e você vai gostar tanto daquilo que está recebendo que vai me ter como referência em relação a esse assunto. Por exemplo, eu posso te dar informação. Eu posso mandar para você, por exemplo, coisas que te agradam. Hoje é muito comum isso na internet, você vê nas redes sociais, o quanto o humor fala alto aos olhos das pessoas. As pessoas gostam de rir, as pessoas gostam de achar graça, as pessoas gostam do dia a dia mais extrovertido. Então, assim, eu posso dar isso para essa pessoa. Note que eu não tô querendo que ela seja minha paciente ainda, ou buscando ela como cliente. Eu estou dando a ela alguma coisa que ela goste. E a partir daí eu vou cativá-la. E a partir daí eu vou começar a ter uma referência aos olhos dela. Então, vai chegar um momento em que ela vai me ter em mente como uma referência naquele assunto. E a hora que ela precisar, adivinha onde que ela vai buscar?
Então, note que eu não estou indo buscá-la, eu estou dando, eu estou fornecendo coisas a ela para que ela possa me ter como referência. Eu estou criando credibilidade e referência, a princípio, na cabeça dela. Essa é o básico do inbound. Market Madcast é um exemplo de inbound? Market Madcast é um excelente exemplo de inbound. Né? Por quê, né? Por quê? Porque as pessoas, acredito eu, estão interessadas em entender o que a gente está falando. A gente está vendendo alguma coisa aqui? A gente não está vendendo nada, né? Em nenhum momento a gente fez esse tipo de coisa. Mas a gente está aqui dando informação. E as pessoas querem ver, as pessoas querem ouvir. Né? Eu me lembro agora, eu vou dar um exemplo muito rasteiro, né? Eu dava aula numa universidade, e em frente à universidade tinha uma banca de jornal. Eu adoro essas histórias, vai. Isso já faz algum tempo. E eu me lembro um dia que eu parei na frente da banca e me interessou um assunto da capa de uma revista. E eu peguei a revista e abri a revista para ver um pouco mais sobre aquele assunto. E o jornaleiro olhou para mim e falou assim: o senhor vai ler? Se ler, tem que comprar. Olha o nível de informação, né? O nível hoje não, hoje é o contrário. Eu quero mais é que você abra essa revista, que você leia essa revista, que você... E aí, então, pelo interesse que tem, até compre ela. Mas não é esse o objetivo. E com base nessa história, você vê o quanto tudo isso mudou. Hoje você vai em livrarias, nos grandes centros, onde você não precisa comprar um livro para ler. Você vai lá para ler o livro, sem precisar comprar. Você entra, você senta, você pede um café, você pede um bolinho, vai comer e pega um livro que está na prateleira para vender e lê o livro inteiro, se você quiser ali. Aquela livraria está me dando uma experiência de inbound. Eu quero que você esteja aqui dentro. Eu quero te proporcionar uma experiência. Eu quero que você se sinta bem vindo aqui na minha casa. O dia que você se interessar por um livro e não tiver tempo, você vai comprar e vai levar. Ou você vai me indicar, ou você vai trazer uma outra pessoa que vai ler esse livro, que vai... Então, o princípio do inbound é mais ou menos isso. Só que hoje a gente pode fazer isso de uma forma muito mais avançada e rápida. A gente tem uma tecnologia que nos permite isso. Você pode fazer isso através de ações como um podcast. Você pode fazer isso através de ações dentro das redes sociais. Né? Tá aí o TikTok falando por... Né? As pessoas adoram ver aquilo, gostam de ver aquilo e às vezes retém na cabeça histórias, marcas, pessoas que elas viram naquele dia a dia dela. Um dia a dia que para ela foi agradável, foi engraçado, foi lúdico. Então, assim, quando você dá alguma coisa sem esperar muito, você tem uma grande possibilidade de fazer referência na cabeça das pessoas. E o inbound tem mais ou menos isso aí. Você tem várias ferramentas de inbound. Tá? É isso que eu ia perguntar para você, assim, a definição do inbound ficou clara, alguns exemplos também, a própria Market Madcast, o exemplo do jornaleiro, né? Que no caso não fez o inbound, né? A livraria que você deu exemplo. Mas na prática, assim, dentro da área da saúde, ferramentas que você acha que são úteis, que podem ser utilizadas? Então, o fato do inbound ter esse objetivo claro de fornecer informação e de fornecer entretenimento e tudo mais, não quer dizer que ele não seja uma ferramenta que deva ser planejado. Então, ele é uma ferramenta do marketing que deve ser planejado. Que nível de informação eu tenho que fornecer agora? Num segundo momento, que tipo de abordagem eu vou fazer? Que ferramentas eu vou utilizar? Então, você tem ferramentas hoje dentro do marketing que possibilita controlar esse processo. Até quando eu vou ficar te dando informação? E quando foi o momento em que você se voltou a mim e buscou algum tipo de informação que eu ainda não tinha te dado? Então, tudo isso tem que ser registrado, tudo isso tem que ser acompanhado. É um processo. Você tem ferramentas como eu não sei como é que chama isso, mas os gerenciamentos de contato com os CRMs ali. Os CRMs, por exemplo. Né? Para quem não sabe o que é CRM, é uma sigla de Customer Relationship Management, ou seja, o nível de gerenciamento do relacionamento com o cliente. Eu vou te mandar alguma coisa hoje. Você vai gostar? Se você ler tudo, se você abrir o e-mail que eu te mandei, se você abrir a mensagem que eu te mandei pelo WhatsApp, eu vou entender que você gostou desse assunto. E vou ter essa resposta de volta. Note que não foi você que me deu ainda. Apenas o sistema me informou que você foi capaz de ler e abrir e se interessar pelo assunto. Então, eu entendi que você gosta. Eu tenho algoritmos hoje que fazem isso, que entende o seu caminhar, né, dentro das suas preferências. E aí ele vai te dando aquilo que te interessa, né, que te aborde de uma forma efetiva. A partir do momento que você consome isso, você como paciente, você como cliente, consome isso, você também está consumindo a minha marca. Você também está vendo meu logotipo naquilo que eu te mandei. Você está entendendo um pouco mais o que a minha empresa oferece para o mercado.
muitas vezes até sem ter o poder de compra para isso, ou seja, não é você talvez que compre, mas você talvez seja um influenciador disso, é alguém que pode me indicar para alguém. Então, esses contatos eles têm que ser controlados, ele é um processo. Eu te mando uma coisa, analisa o resultado, te mando outra, analisa o resultado. Então não quer dizer que eu tenha que sair dando informação e sair dando material sem controle. Tá? É o inverso. É um processo altamente planejado e que tem que ser trabalhado. O resultado costuma vir a médio e longo prazo? Sim. Não é um resultado de curto prazo. Nenhum relacionamento, no caso, né? Nenhum. Né? Não é um resultado de curto prazo. Então, a ideia aí é criar referência, tá? Autoridade com base naquilo que você fornece. Tendo isso, o resto vai ficar mais fácil. Vender para esse cara vai ficar mais fácil. Conquistar ele e fazer com que ele vá até o seu consultório, a sua clínica, ou passar a usar o seu serviço de laboratório, vai ficar mais fácil. Se ele tem você em alta... Né, autoridade ali. Ele tem você em autoestima. Então, ele passa a ter você também como um possível fornecedor. Né? Eu acho que o inbound ele tem uma função muito de facilitar a sua venda, né? É tipo assim, ele é um trabalho construído, é como muito se fosse construir um prédio, você vai dar trabalho e tal, mas para vender depois fica fácil, não fica aquele tom de, olha, eu tenho um negócio que você quer... Ninguém gosta de ser abordado dessa maneira. Ninguém gosta, né, de um vendedor assim, olha, eu quero... As pessoas gostam de trocar ideia, de conversar, de criar um relacionamento, e isso dá trabalho. E no final das contas, o que fica mais fácil é a venda. Porque existe um relacionamento, a ideia é essa, histórico. A ideia é essa. Como eu falei logo no início, assim, quando eu falei de inbound, há de se entender que essa é uma ferramenta... Desculpa. Como eu falei logo no início, há de se entender que essa é uma ferramenta que serve para as duas coisas. Tanto para a captação de novos pacientes, novos negócios, quanto no relacionamento a médio e longo prazo. Então, conseguiu se juntar aí no inbound dois objetivos de marketing, que é vender, né, e que é manter esse paciente. Eu já tenho você em autoestima. Comprar de você vai ser mais fácil. Eu já tenho você em autoestima. Depois que eu comprei de você, ficar com você vai continuar sendo fácil. E esse relacionamento ele é meio que contínuo, né? Porque a pessoa, beleza, ela conheceu você por um blog, por um YouTube, alguma coisa nesse sentido, que são ferramentas de inbound, né? Sim. E em determinado momento ela virou cliente. E aí depois, como cliente, ela continua consumindo o seu conteúdo, né? Então o inbound, ele também serve para atração, mas também ajuda na retenção, né? Isso aí, muito bem. Essa é uma coisa muito importante, sabe? Ele vai ficar com você porque ele gosta de você. Lembra da história da fidelidade e lealdade? Ele tem orgulho, né? Ele fala assim, cara, eu sou cliente da... É isso. Ele tem orgulho de falar que ele é seu paciente. Ele vai te indicar com mais facilidade. Ele tem credibilidade naquilo que ele viu de você antes mesmo de ser seu paciente. Então, é isso que cria essa lealdade dele em relação a você, sabe? Há de se entender, Bernardo, isso é importante, que esse paciente, ele é exigente, né? Ele quer mais. Então, o nível de informação e o nível de contato que você vai fazer com ele tem que ser de alta qualidade. Não é o que você quer dar a ele, é o que ele quer receber de você. Então, o primeiro passo é entender dessa perspectiva desse paciente. O que é que ele quer? O que é que ele gosta? Entender disso, entender de pessoas, é o que faz você conquistá-lo, sabe? Então, você primeiro tem que entender disso. Uma coisa que me perguntam, isso é muito comum, né? Todo paciente vale a pena? Todo cliente vale a pena? Vale a pena eu investir contato alto, porque isso custa dinheiro, né? Fazer inbound, fazer relacionamento, custa dinheiro. Vale a pena eu investir em um paciente ou em um cliente que não me dá um retorno dentro do tempo que eu quero? E que momento é esse dessa virada de chave em que eu vou entender que esse não é o meu paciente? Esse não é a pessoa que eu tenho que investir? Né? A minha resposta é sempre a mesma. Nem todo cliente vale a pena. E não sou eu que digo isso, não. Philip Kotler já dizia isso nos anos 80. Sabe? Entender que essa história de que o cliente tem sempre razão. Não tem. Essa história de que todo cliente vale a pena. Não vale. Nós temos momentos diferentes de cada cliente. Então, tem clientes, e aí vou eu citar de novo, né? Tem um livro do George Orwell, chamado A Revolução dos Bichos, aliás, eu indico, sensacional. Demais. Conhecido, né? Bem conhecido esse livro. Bem conhecido, em que um dos últimos capítulos, a história se passa numa fazenda onde os porcos dominam, né? Matam os humanos e dominam a fazenda e tal. E tem um momento de uma fala do porco mor, né? Que ele fala...
todos os animais são importantes. A partir de agora, todos os animais são importantes. Mas alguns animais são mais importantes que outros. Ou seja, os porcos são mais importantes que o resto. Sim. Então, assim, isso vai existir sempre. O cliente que te dá mais retorno é aquele que demanda mais investimento. Então, você tem que começar a escalonar esses clientes em termos de retorno. Investir a mesma coisa em 2 clientes, onde um te dá muito mais retorno que o outro, é bobagem. Divida bem isso. Que tipo de investimento de tempo, financeiro, pessoal, etc., você vai investir em clientes que não estão te dando retorno, ou clientes que estão te dando retorno. Então, o que a gente chama de retorno? Não seja necessariamente ele se tornar um cliente. Ele pode trazer clientes. E é comum isso, trazer o cliente. Ele não é o seu cliente, mas é um grande influenciador. Estratégico, né? Por que a gente usa blogueiros falando de serviços, produtos, etc., influenciadores? Porque são pessoas que não são suas clientes diretas, mas são indiretos. São clientes que merecem ter investimento da sua parte, desde que você consiga medir quanto é cada cliente, ou qual a importância de cada cliente. Tá? Voltando a falar, todos são importantes, mas alguns são mais importantes que outros. Nori, ainda sobre relacionamento. A gente falou sobre inbound, né, que é uma ferramenta, é uma forma da gente conseguir manter um bom relacionamento. O paciente hoje ele pode te avaliar bem ou mal, né, mas a gente também sabe que não dá para poder agradar a gregos e troianos. Né? E como é que as clínicas podem lidar com isso? Né? As clínicas, os hospitais, os consultórios, assim, como é que isso Boa pergunta, Bernardo. pode acontecer? A gente tem que entender que as reclamações são positivas. Né? Para as clínicas, principalmente, é importante que elas, primeiro, abram os canais para que os clientes possam reclamar. Reclamar significa que o cliente está te dando a oportunidade de melhorar. Ele não está só reclamando porque ele está com ódio de alguma coisa, porque ele foi mal atendido, ou porque... Ele está reclamando porque ele está te dando a oportunidade de entender a perspectiva dele em relação ao seu serviço e ao seu negócio e te dá a oportunidade de melhorá-la, sabe? Então, a primeira coisa é entender, abra os canais de comunicação com esse paciente. Mesmo com a possibilidade de ter reclamação, isso... Mesmo, e lidar com reclamação faz parte do processo de marketing, sabe? Entender que você tem que dar retorno para o paciente sempre, sabe? Eu costumo orientar sempre lá os nossos clientes, houve um tipo de reclamação, retorne a ele no máximo 24 horas. Essa é a primeira coisa. A segunda, coloque para atender o cliente gente que goste de gente. Sabe, às vezes você chega numa clínica, a recepcionista está tão sobrecarregada ou por algum motivo pessoal, você fala bom dia, ela fala bom dia por quê? Sabe? Então você tem que tomar cuidado, coloca gente que goste de gente para trabalhar com gente. Perfil, com esse perfil. Tá? Abra os canais, e aí a gente está falando, dê oportunidade de forma eletrônica, o WhatsApp aberto para que as pessoas possam se manifestar. Aquele formuláriozinho de reclame aqui, ou fale de nós, funciona ainda muito bem, mas ele não pode se tornar uma ferramenta esquecida. Você coloca ali para mostrar que você se preocupa com o cliente e, na verdade, não se preocupa. Você tem que dar resposta. Reclamou-se hoje, amanhã esse retorno tem que ser dado ao cliente. Encare a reclamação do cliente como um problema seu e não dele. Se ele está insatisfeito com alguma coisa, se aconteceu alguma coisa, você tem que entender que é você que tem que controlar isso. É você que tem que satisfazê-lo, é você que tem que entendê-lo. Não levar para o pessoal, né? Não, nunca levar para o pessoal. Né? Então, primeiro, dá essa oportunidade a ele de reclamar. Segundo, dá atenção às reclamações e o retorno que ele merece e precisa. Tá? Isso é fundamental em relação a reclamações, principalmente de clínicas, laboratórios, hospitais. Abra os canais. Tem a plataforma do Google Meu Negócio, né, que é uma plataforma importante, que inclusive faz com que a clínica possa aparecer no Google Maps e tal. É uma ferramenta gratuita e tal. E uma das funções que ela tem é permitir a avaliação de pacientes. Então, se você tem uma clínica, você abre uma ficha no Google Meu Negócio, é de graça, e aí você lá consegue botar sua foto, seu endereço e tal, e as avaliações. Sim. E aí, algumas vezes acontece de clientes nossos falarem, Bernardo, fui mal mais avaliado. com a equipe de analista, né? Eu fui mal avaliado, apaga aí o comentário. Duas coisas. Primeiro, não dá para apagar o comentário, o Google não permite, né? Isso é um fator positivo, inclusive, porque senão todo mundo ia ter 5 estrelas e todo mundo ia ser perfeito, então é bom também que a avaliação negativa não possa ser apagada. E também aprender a lidar com essas avaliações negativas, porque a avaliação negativa não é só dar uma estrela. Ela também, a pessoa pode comentar o que aconteceu, falar o que aconteceu, mostrar uma situação. E
eu acho que, assim, alguns gestores de clínica acabam levando pro pessoal, sabe? Tipo, mas isso não acontece. Acabam discutindo com o paciente. Não há dúvida. Mas isso aqui é mentira, isso aqui sei lá o que, sei lá o que. Então, como é que a gente pode fazer a gestão dessa crise, assim? Então, né? é aquilo que eu falei. Assuma primeiro que o problema é seu e não dele. Tá? Ser transparente. Ele tem a razão dele, você talvez tenha que explicar alguma coisa. Explique com educação. Explique se direcionando, se mostrando ou colocando para ele que você se preocupa com o que aconteceu. A gente já teve casos lá no escritório, por exemplo, de clientes que não queriam, por exemplo, abrir um perfil no Instagram ou abrir um perfil na rede social porque ficou com medo das avaliações. Isso antes de tê-las, antes de ser avaliado. Isso já partiu do princípio de que o serviço dele não era bom. O meu serviço é tão ruim que eu não vou nem estar nas redes sociais porque vão reclamar de mim. Então, assim, antes mesmo disso acontecer. Então, se vamos primeiro, então, acertar, arrumar a casa, deixar a casa... E como é que você faz isso? Pesquisa ajuda nisso. Entender a perspectiva do cliente, entender o quanto que ele está feliz ou não, satisfeito ou não, e se não está, que pontos do seu negócio não está satisfazendo, é o primeiro passo para você poder estar bem com ele. Então, arrume isso, arrume a casa. Tá? Vão ficar arestas? Vão. Como você mesmo disse, é impossível agradar gregos e troianos. Sim. Vão ficar arestas? Vão. Então, essas arestas vão ser trabalhadas depois. Houve reclamação? Responda. E rápido. E seja educado. E dê a razão a ele. Mostre que você quer ajudá-lo, sabe? Conceda algo em troca. Ele está infeliz, ele está insatisfeito. Conceda a ele alguma coisa que possa agradá-lo. Né? Note que você não está numa guerra. Né? Não existe inimigo. Lado A e lado B, né? Não existe inimigo. O que existe é alguém que, inclusive, gera o seu negócio. É alguém que te sustenta. É alguém que mantém a sua clínica em pé. Que chama-se paciente, que chama-se cliente. Então, há de se entender que você depende dele. Né? E também tem uma questão também, assim, não é só por ele, né? Claro que é importante responder, é um paciente e tal, mas é também quem enxerga você. Se você responde mal, se você é uma pessoa que não responde às avaliações negativas, quem está de fora e também está procurando por uma clínica enxerga isso de uma forma negativa, eu acho, né? Não tenha dúvida. Claro que sim. Né? E as pessoas não se contentam em ser ignoradas, sabe, Bernardo? Se eu reclamo da sua clínica e você não me responde, ou você vai lá e tira o meu comentário, eu vou buscar outro canal para falar. Vai no Reclame Aqui, tá? Vou no Reclame Aqui, eu vou em órgãos, inclusive, que fica impossível de você tirar. Eles querem ser ouvidos. Sim. Então, se você dá a ele, primeiro, a chance de reclamar e responde a ele de forma efetiva, pronto, isso está solucionado. Pode até não ser a melhor solução, porque às vezes a gente não consegue chegar nelas, mas de qualquer maneira foi uma tentativa de ajudar, uma tentativa de solucionar o problema. Nuri, a gente chegou a comentar no comecinho, né, do episódio sobre concorrência. Falou que o paciente estava impaciente e tal, e a gente falou que tinha muitos concorrentes hoje em dia, tem muitas clínicas, né? Fala um pouco de concorrência, tá? Teve uma frase que você falou também, acho que foi na empresa ou foi no podcast. Acho que foi no primeiro podcast, a gente chegou a eu acho que de repente foi. Você falou assim, concorrência nem sempre é aquela que vende a mesma coisa que você. Isso ficou um pouco na minha cabeça, eu acho que ficou na cabeça também, de repente, do telespectador, de quem ouviu e tal. Porque normalmente você tem essa imagem, né? Sei lá, Coca-Cola, por exemplo, tem concorrente que é a Pepsi, né? Que vende refrigerante de cola. Explica um pouco sobre isso, assim. Por que o concorrente pode ser uma empresa, uma clínica que não vende a mesma coisa que você? Você acabou de dar um exemplo ótimo. Quando a gente está falando de concorrência e citou uma das maiores marcas do mundo, a Coca-Cola. Você sabe que no Brasil, nos Estados Unidos não. Lá, inclusive, a Coca nem lidera esse mercado de cola. A liderança está na mão da Pepsi. Isso já há muitos anos, desde os anos 80. No Brasil, não. A Coca-Cola lidera em larga escala. E não tem a Pepsi como uma concorrente. Sim. Né? É só um exemplo rasteiro disso. O grande concorrente da Coca-Cola no Brasil são as tubaínas. Olha só. São aqueles refrigerantes de fábricas pequenas. Do Nordeste? Tubaína? Não, tubaínas são esses pequenos refrigerantes. Tubaína. Tubaínas são pequenos fabricantes de pequenos refrigerantes, são sucos de uva, sucos de alguma que se coloca como refrigerante, né, e que tem a preferência, tanto do ponto de vista do gosto quanto do preço de uma camada da população muito grande, sabe? Então, as pessoas preferem comprar o Mineirinho, em Niterói é muito comum isso, aqui no Rio de Janeiro. Guaraná Jesus, Nordeste. No Nordeste a gente tem o Guaraná Jesus, que agora é da Coca, né? Comprou, né? A Coca comprou justamente porque não estava conseguindo fazer frente à concorrência, então ela preferiu adquirir a concorrência. Então, note o quanto isso é diverso. A gente tem, aos olhos do marketing, dois tipos de concorrência, a direta e a indireta.
Qual é a mais perigosa? É aquela que faz exatamente aquilo que você faz? Não, nem sempre. A gente tem que entender que concorrência são todos que tiram o cliente de você. Tá, concorrência direta e indireta. Vamos tentar Então só... vamos lá. A concorrência direta é aquela que faz a mesma coisa que você e tira o seu cliente. Pepsi e Coca-Cola. Estamos falando de produtos tangíveis. De produtos a gente está... Clínica popular numa esquina, clínica popular na outra Muito esquina. Muito bem. Duas clínicas populares são concorrências diretas. Excelente. E aí a gente tem a concorrência direta. E a indireta é aquela que não oferece a mesma coisa que você, não oferece o mesmo produto ou serviço, mas que tira o cliente. Ele entende assim, eu vou para cá ou vou para cá? Eu vou fazer uma harmonização facial. Eu dei esse exemplo logo no primeiro podcast, eu vou repeti-lo. Né? Vou fazer uma harmonização facial, que é um procedimento muito comum hoje. Faço com um cirurgião plástico ou faço com um dentista, que também podem fazer? Né? Eu tô trabalhando a minha análise, eu como consumidor, de 2 fornecedores de serviço que não são concorrentes diretos, eles são indiretos. Mas eu tenho a opção de largar a mão de um e optar pelo outro? Sim. Então, esses concorrentes são indiretos. Por que isso é importante para todos aqueles que têm algum tipo de serviço a oferecer para o mercado? Porque entendendo o seu nível de concorrência, você vai entender como rebatê-los. Você vai entender como satisfazer o seu cliente. A base está nisso, a base está justamente nisso. A jornada do paciente, lembra, a gente falou disso no outro podcast, começa com necessidades e desejos. Se tem alguém trabalhando ou atendendo às mesmas necessidades e desejos que você, ele é seu concorrente, independente de ser direto ou indireto. Mesmo não vendendo o mesmo serviço que você, ele é... Aí você tem que analisar. O serviço que eu estou vendendo está mais caro? O cirurgião plástico pensa assim. O serviço que eu vendo hoje, eu estou focado em harmonização facial. Eu quero focar nesse serviço, eu quero oferecer isso, eu sou o melhor nisso. Mas tem meia dúzia de dentistas no mesmo shopping vendendo a mesma coisa. Vendendo, ou seja, focando no mesmo assunto. Então, aí a partir daí eu começo a analisar. Que preço esses meus concorrentes oferecem esse serviço? Eu posso acompanhar esse preço? Que tipo de resultado esses concorrentes dão para os seus pacientes? E que tipo de resultado superior a esse eu posso fornecer? Então, eu tenho uma série de análises baseado na perspectiva do paciente em relação à concorrência. Quem determina a sua concorrência não é você, é o seu paciente. Perfeito. E, assim, levando para a área da saúde, tá? Estamos nela. Focando na área... Não, assim, um exemplo da área da saúde, que a gente falou de Tubaína, sim, e tal. Quem é, assim, Coca-Cola, a gente viu que Pepsi não é um concorrente e tal, a gente falou do Mineirinho, que a Coca-Cola comprou. Na clínica, você consegue dar alguns exemplos de concorrentes indiretos, assim, por exemplo, de uma clínica? Acabei de dar um exemplo. Em dentista e cirurgião plástico é um exemplo disso. Mas você tem, por exemplo, casos voltados para uma clínica, por exemplo, que oferece multidisciplinaridade de especialidades, na verdade. Então, ela tem vários serviços, ela oferece vários serviços. Quem é o concorrente dela? O médico que está no mesmo shopping. O médico dermatologista que só atende dermatologia, ele é concorrente dessa clínica na dermatologia. Mesmo sem ser uma clínica. Mesmo sendo ela uma clínica. Então, na hora de você analisar a concorrência, por exemplo, no caso de uma clínica, ela tem que analisar os concorrentes para cada serviço que ela oferece e não de uma forma generalizada. Eu não vou buscar os concorrentes que são outras clínicas. Eu vou buscar aqueles que tiram o meu cliente em cada um dos procedimentos. Se eu ofereço exames, se eu ofereço especialidades diversas, tem clínicas hoje que oferecem, que cuida da saúde do paciente de forma integrada. Ou seja, ele oferece dentista, exame, consulta médica, fisioterapia e mais uma série de outros serviços de saúde. Cada um desses serviços tem concorrentes diferentes. Cabe a ele entender qual é a proximidade desses concorrentes, quem são esses concorrentes, qual é o preço que praticam, quanto eu posso fazer melhor do que eles em termos de resultado. Então, a análise ela é muito mais ampla na hora de analisar a concorrência, porque ela demanda entender exatamente quem é aquele que tira o seu cliente, e não necessariamente aquele que oferece o mesmo serviço. Nuri, os assuntos que a gente abordou hoje foram bem na questão de relacionamento, né? Avaliações de clínica, o concorrente, o paciente está mais exigente e tal. Mas eu queria agora entrar no assunto um pouco mais da Market Med em si, né? Falar um pouco da Market Med, acho que as pessoas já te enxergam como especialista nessa área, né? Você está há bastante tempo nessa área de marketing, na área da saúde.
E eu não falo nem que foi a MarketMed que foi pioneira. Foi você que foi pioneiro e criou um CNPJ que se chamou MarketMed. E eu queria entender, assim, o que você enxergou na área da saúde? Por que você achou que a gente precisava trabalhar a publicidade dentro da área da saúde, o marketing dentro da área da saúde? Qual foi o momento que você enxergou isso? 2001 era um momento muito diferente, o próprio paciente nem estava tão impaciente assim, né? Talvez os médicos estivessem mais impacientes do que os próprios pacientes. Então me conta um pouco assim da sua trajetória, não da MarketMed, da trajetória do Nori, que foi, de repente, professor, né? Você falou, já comentou com a gente também que você foi professor de faculdade e tal, você seguiu uma carreira nessa parte, e aí resolveu ir para essa área de marketing na área da saúde. Conta um pouco de você. Então, na verdade, Bernardo, a área da saúde sempre esteve presente na minha carreira, na minha vida profissional, né? Uhum. Eu venho de laboratório farmacêutico, fui executivo de conta em laboratório farmacêutico, fui executivo de marketing em planos de saúde. Então, assim, a área da saúde sempre esteve muito presente no meu dia a dia profissional e na formação da minha carreira, né, ao longo do tempo. Por volta de 2000, aliás, nem de 2000, até antes, nos anos 90 mesmo, eu comecei a perceber o quanto havia de demanda nessa área por parte de médicos, num primeiro momento, por parte de profissionais, não necessariamente de empresas de saúde, mas por parte de profissionais, até pela convivência, pelo dia a dia com eles. Eu comecei a perceber o quanto eles eram carentes de um conhecimento a respeito de um processo de marketing que os ajudasse no dia a dia. Você não tem a cadeira de marketing na faculdade de medicina, né? Você não tem nenhuma cadeira de administração ou gestão dentro das universidades da área de saúde. Não só de medicina, mas da odontologia, da fisioterapia, né, da psiquiatria, da psicologia. Você não tem essa parte. Uhum. E eles precisam disso, eles precisavam disso. Então, num primeiro momento, o objetivo era ajudar. Como todo e qualquer negócio nasce por aí, né? É o objetivo de ajudar, de orientar, né? E eu comecei a ser requisitado por médicos para orientá-los. Então, a princípio, a carreira como consultor começou aí nos anos 90, voltado a orientar profissionais de saúde de como agir, marqueteiramente falando, né? Ou seja, como se mostrar para o mercado, como criar branding, como criar nome forte para a sua carreira. E eu tenho formação em marketing, né? Eu me formei em publicidade nos anos 80, nos anos 90, fiz pós-graduação, depois mestrado e assim por diante. Você nasceu aonde? Só para saber. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no interior do Rio, na verdade. Eu vim para o Rio muito cedo. E a partir... Resende? Resende. Ah, tá. E a partir daí a gente começou a entender que isso era um negócio. Ou seja, você veio muito cedo para o Rio, né? Só também uma questão de orientar. Falando da minha vida pessoal, sim, vim muito novo. Eu cheguei no Rio de Janeiro com 22 anos, né? Já com uma faculdade, fazendo faculdade na área de comunicação, enfim. E é claro que essa vivência do marketing, da gestão de negócios, da administração, ajudou muito na minha vertente profissional ligada à área da saúde. É juntar uma coisa na outra. Se eu tinha o conhecimento da área de administração e marketing e atuava dentro da área da saúde, era importante que a gente passasse a criar negócios ligados à área da saúde, mas que pudesse dar esse amparo de marketing, esse amparo de gestão para profissionais dessa área. Tá? E a partir daí a coisa deslanchou no começo dos anos 2000, em 2001. Eu já era professor universitário, dei aula em várias universidades. Eu fiquei 20 anos na carreira acadêmica e isso também nos traz uma bagagem teórica importante para o nosso dia a dia. Esse talvez, Bernardo, esse é um ponto importante, seja o grande diferencial da MarketMed em relação a outras empresas de saúde e a outros profissionais, sabe? Hoje, quando se fala de marketing, há uma tendência muito grande de se pensar só em marketing digital, por exemplo, né? Ou só em propaganda médica, né? E aí a prática, às vezes, desses profissionais, dessas empresas que atuam nisso,
cria-se a base do negócio deles. A gente começou antes, a gente começou com uma base teórica, entendendo o que é marketing, entendendo o berço disso, né, e por que isso existe, e o quanto isso pode ajudar. E aí, com base nessa teoria, partiu-se para a prática. Então, assim, do que eu conheço sobre marketing, do que eu conheço sobre gestão, vamos entender o quanto isso pode ajudar na prática as pessoas que atuam na área da saúde, as empresas que atuam na área da saúde. E aí, esse caminhar nos levou a uma grande experiência, né? Ou seja, a partir de 2001, nascia aí a primeira empresa de marketing em saúde do Brasil, assim colocada, tá? Porque tivemos, e eu não nego isso, tivemos profissionais, né, que atuavam como profissionais de marketing, de consultores de marketing em saúde, mas que ainda não se tinha aí a formalização de uma empresa de negócios voltada para isso. Né? Numa época, eu disse isso aqui, em que falar de marketing para médico era quase que uma heresia, né? Já que, para eles, o marketing se resumia em agradar um paciente que podia trazer outro. Então, era só isso. E hoje a gente sabe que não basta isso. Só isso, né? Então, essa experiência, ao longo desses 22 anos que a Market Med existe, é que nos coloca hoje à frente da vanguarda em marketing de saúde no Brasil. De verdade, sabe? Vanguarda não só por ser pioneira, mas pela própria história dela. Pela experiência, né, que a gente galgou nisso. E eu acho que fomos muito felizes nisso. Hoje somos citados nos congressos médicos, né? Somos convidados a dar palestras e a formar parcerias com empresas que estão no dia a dia dos médicos, associações médicas, com sociedades médicas. Então, não é só uma questão de fazer marketing, mas fazer um marketing ético, e isso é importante. Sabe? Não é uma questão de vender, eu falo isso sempre, né? É uma questão de manter clientes, uma questão de bom atendimento, mas fazer tudo isso dentro das normas estabelecidas pelos conselhos, principalmente. A gente não está vendendo, eu falo isso sempre, né? A gente não está vendendo sabão em pó ou marca de relógio, a gente não está vendendo palha de aço, a gente está falando de uma carreira, de um profissional, de pessoas, de percepção e perspectivas de resultados para a saúde das pessoas. Então, existe aí uma sutileza no próprio negócio. E o marketing, neste caso, tem que ser tão sutil quanto o próprio negócio. Então, a nossa vanguarda e, claro, a nossa experiência hoje está muito galgada nisso, né? Em fazer um marketing ético, mas de resultados. Né? E é por isso que a gente hoje se coloca, né? E não somos nós, na verdade, o mercado nos coloca como a principal empresa de marketing em saúde do país. Né? Hoje nós temos uma equipe muito coesa e muito experiente, e muito focada em negócios diferentes dentro da própria empresa. Quando você fala assim, eu vou contratar, você como médico, né, Bernardo? Vou contratar um profissional de rede social, um social media para cuidar da minha conta no Instagram. Tudo bem, ótimo, beleza, vamos lá contratar um social media. Um social media ele tem que ser estrategista, o social media ele tem que ser redator, ele tem que ser designer, ele tem que ser videomaker, ele tem que ser web designer, ele tem que ter... Então, assim, não existe ninguém que tenha talento em tudo isso. Quando você contrata uma empresa como a Market Med, por exemplo, você não está contratando um profissional. Você está contratando equipes que são experientes nas suas áreas. Treinamento é coisa para cachorro, né? São pessoas muito experientes, né? Método. Que tem métodos, que tem processo e que conhecem o negócio. Aí você tem redatores especializados, você tem designers especializados na área da saúde, você tem videomakers especializados na área da saúde, você tem web designer especializado em UX para a área da saúde. Então você está contratando uma equipe inteira para te atender naquilo que você precisa, porque não existe ninguém tão multifacetado assim a ponto de conseguir te oferecer isso sozinho. Né? E você vai contratar essa empresa pelo mesmo preço que talvez você contratasse um social media. Sabe? Então essa é a diferença e é isso que a gente procura oferecer para o mercado hoje. Boa. Você falou que entrou no mercado da saúde, né? Você começou a trabalhar em laboratório, não foi isso? Sim. Antes disso, em planos de saúde e tal. Em planos de saúde e tal. Você contou uma história uma vez
fugindo um pouco da Market Manager, tá? Você contou uma história uma vez de como que foi que você entrou na primeira empresa de área de saúde, um laboratório, que você foi divulgar para uma concessionária e sei lá o quê. Não é sobre Market Manager, é sobre o Nori, e o Nori é Market Manager é Nori. Não tem como desvincular. Isso é marketing. Não estou falando de marketing no sentido de vender, mas as pessoas querem conhecer, humanizar, saber quem é a Market Manager. Eu acho que a Market Manager tem muito do seu perfil. Então é importante a gente conhecer o seu perfil. Se você se sentir à vontade, você conta. Se você achar que é muito pessoal, você não conta. Apesar de ser pessoal, eu achei uma história, assim, muito, muito legal, inspiradora, né? Poucas pessoas sabem. E eu acho que é legal o público saber. Eu já atuava em saúde, eu tinha acabado de sair de uma empresa, isso no início dos anos 90, na verdade. Eu tinha acabado de sair de uma empresa, houve um desligamento enorme dentro da empresa e eu acabei entrando nessa leva. E era um momento muito apertado, assim, né, financeiramente, como os apertos que toda e qualquer família passa. Eu estava com filhos pequenos, muito pequenos, enfim. E nesse momento abri, junto com uma colega, abri uma empresa de comunicação. Eu vinha de marketing, vinha de publicidade, então tudo isso ainda era uma grande novidade, o marketing principalmente, a publicidade não, mas o marketing principalmente, o marketing ligado a determinados focos, enfim. E aí abri nesse momento uma empresa pequena, um escritório pequeno, com uma parceria com uma pessoa. No Rio de Janeiro mesmo. No Rio de Janeiro. Mas assim, como todo e qualquer negócio, é sempre muito difícil iniciar, né? As dificuldades são muito grandes, as cargas tributárias desse país são enormes. Então, assim, as dificuldades para se conquistar clientes naquela época era muito mais difícil do que hoje, por conta das ferramentas que se tinha e das possibilidades que se tinha de divulgação. Hoje você tem internet, hoje você tem informação muito mais rápida e tal. Naquela época era muito mais difícil isso, né? A venda tete a tete, que a gente fala, a venda pessoal, se fazia como talvez a principal ferramenta de venda, enfim. Nessa época, claro que pelas dificuldades que surgiram, eu tive que vender carro, enfim, a gente estava num momento familiar bem complicado financeiramente. E a empresa não estava dando retorno, ou seja, não estava deslanchando, né? Como a gente queria e achava que seria. E um desses dias, eu acredito muito na força espiritual, sabe? Eu acho que a gente tem um ser lá em cima que olha por nós. Eu acho que a gente tem isso, acredito muito nisso. Eu tenho um anjo da guarda danado de bom, sabe? Então, eu dou uma canseira nele danada. Então ele está sempre com a gente e sempre acreditei muito em tudo que fazia, né? Isso não era diferente. Eu acreditava na empresa, acreditava em tudo. Mas já se passava um ano e a carteira de clientes não crescia e eu não estava conseguindo manter a minha própria família, quanto mais a própria empresa. E houve um momento em que eu estava num ônibus no Rio de Janeiro indo para o escritório. Meu escritório ficava num bairro diferente de onde eu morava. E eu precisava parar em determinado ponto, porque o meu escritório era ali, e eu perdi o ponto. Na verdade, eu dei sinal no ônibus, para o ônibus parar, o ônibus simplesmente não parou. Ele passou pelo meu ponto e foi embora. E eu fiquei muito chateado com aquilo. Tenso, né, na situação que estava e tudo mais, qualquer coisa era um pavio aceso. Então, naquele momento, eu meio que deslanchei com o motorista do ônibus, sabe? Fiquei chateado, falei, pô, você não parou onde devia. Fiquei, enfim, exteriorizei a minha ira naquele momento. Mas ele parou, 2 pontos depois, mas ele parou para mim. Eu descia, teria que andar uns 3 quarteirões a mais. Mas é engraçado, rapaz, é a história do meu anjo da guarda. Ele parou exatamente em frente a uma concessionária de carros, que eu não conhecia. Desci, olhei, falei, vou entrar. Quem sabe eu consigo vender meu peixe ali, né? Entrei e falei... Você ficou com dúvida antes? Tipo, será que eu entro, será que eu não entro? Será que eu vou? Claro, lógico. Entro, não entro. Por que entraria? Né? Não tem nada a perder, vô? Não tem nada a perder, já estava mesmo, né? Entrei e aí
conversando com esse gerente da concessionária, falei, olha, eu tenho um escritório de marketing, eu acho que a gente pode ajudar você. É a famosa venda pessoal, né? Relacionamento. Criando esse relacionamento ali. E aí, nesse papo com ele, ele falou assim, olha, a gente já tem uma empresa de comunicação que já trabalha com a gente há muito tempo, eu te agradeço. Ele foi super gentil, atendeu muito bem e tal. Mas a gente já tem uma empresa que cuida do nosso marketing, eu te agradeço muito e tal. Eu agradeci, já estava saindo, que ele falou, vem cá, volta aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu estou precisando fazer um layout novo para criar plaquinhas, aquelas identificações da concessionária que vai atrás do carro. Existe uma plaquinha com o nome da concessionária, e toda vez que a concessionária vende um carro, ela cola uma plaquinha na traseira do carro com o nome da concessionária. Eu quero refazer essa, porque a gente usa essa há muitos anos. Talvez você possa fazer para mim. Vamos começar esse papo, né, por aí. Vamos começar esse relacionamento por aí. Se você criar alguma coisa que me agrade, a gente talvez possa fazer algum tipo de parceria, enfim. Era uma oportunidade naquele momento. E eu fui. Levei aquilo para o escritório. A minha sócia na época era design, né? A pessoa que trabalhava comigo era design. E ela falou, Nuri, vamos fazer o seguinte, para eu poder criar alguma coisa em cima disso, isso era um trabalho quase que exclusivo dela, pouco tinha minha influência naquilo. Mas ela falou assim, para eu criar isso, eu preciso ver o que se existe hoje. O que existe hoje em termos de marca de concessionária para eu poder, então, criar uma marca para essa concessionária. Então faz o seguinte para mim, procura marcas de concessionárias para a gente poder analisar. E eu, então, fui para o jornaleiro em frente ao escritório e comprei um jornal. E ali tinham vários anúncios de várias concessionárias. Eu recortei todos os anúncios, eu recortei a marca dos anúncios e fiz e coloquei, espalhei na mesa para que ela pudesse ver, chegasse a olhar e entender e ver qual é a linha que se usa de design naquilo. Enfim, espalhei na mesa. Estavam lá todos espalhados e eu fiquei um tempo olhando para aquilo. Ela chegou, olhou, só que um dos recortes que eu tinha feito estava de cabeça para baixo, estava virado, né? E ela falou assim, e aquele ali? Ela olhou todos, faltou um. Aí eu peguei aquele que estava virado e olhei. Do lado tinha o recorte da marca que eu tinha feito, só que do outro lado do recorte tinha um anúncio buscando um profissional de marketing para um laboratório. E eu me inscrevi, né, nesse recrutamento. E foi a empresa onde eu trabalhei durante 8 anos depois. Ponto de partida. O ponto de partida com tudo isso. O ponto de ônibus que passou. Assim, mais uma das coisas. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a força positiva, o acreditar, funciona muito nisso. Sabe, a energia conta muito nesses momentos. E eu acho que foi um momento positivo, quer dizer, foi uma luz que virou aquele recorte ali para que eu pudesse me chamar a atenção. E eu fui olhar e era um recrutamento de um diretor de marketing de uma empresa. Eu me inscrevi naquele momento que a minha empresa não estava tão boa assim. E fiquei lá, ganhei uma experiência excelente, foram 8 anos nesse laboratório que funcionou muito bem, né, e onde a gente ganhou também mais experiência. É só uma história pessoal. Maneiro. Obrigado ao motorista de ônibus que passou do ponto, inclusive. Você já parou para pensar que, de repente, se não tivesse passado do ponto a Market Med, talvez nem existiria? Claro, você não ia nada é por acaso. Lógico, nada é por acaso, nada é por acaso. É muita loucura isso, né, cara? As coisas acontecem assim de uma forma que a gente não imagina. Às vezes a gente acha que tá dando tudo errado, mas às vezes o errado é o que faz dar certo, né? Não há dúvida disso, né? Aquela história de que Deus escreve certo em linhas tortas, isso realmente é verdade, funciona, né? A gente tem que ter essa concepção. Isso é uma loucura. Então é isso, a Market Med foi fundada desta forma. Essa Começou é a história da Market Med. Muito aí, porque ali dentro do laboratório eu consegui penetrar mais nas questões médicas, entender mais das demandas de saúde. Participei de inúmeros congressos, como
enfim, como laboratório, né? Do ponto de vista comercial. Mas, O Market Med começou com muita luta, né? Aí, foi começo um escritório menor, foi crescendo, tomou uma proporção que... Você esperava isso? Hoje ela não cabe mais, né? Onde tá. Tá querendo mudar logo, gente. A gente vai mudar, tá, gente? É uma promessa aí desde o começo do ano, que a gente vai mudar de escritório, né? Que tá ficando pequeno. Hoje a gente tem 46 colaboradores dentro da empresa. Equipe externa, equipe interna, e aí começa a surgir novas assessorias e a gente precisa de mais equipe. São mais de 80 clientes no Brasil todo, entre médicos de consultórios, profissionais de consultório, dentistas, laboratórios. Principalmente clínicas, hospitais, a gente está com foco, né, especial, a gente viu uma demanda alta nisso. Acho que é importante falar que a Market Med ela é uma empresa, não surgiu agora, ela tem uma história. Fizeram uma pergunta esses dias no Instagram da Market Med, inclusive quem não segue o Instagram da Market Med, por favor, tá? Market Med Brasil, @. Fizeram perguntando sobre marca, né? Como é que eu crio uma marca forte? E aí a gente respondeu e tal, e uma parte da resposta era sobre storytelling, a história que a marca tem por trás e tal. E eu acho que a Market Med tem muito disso. A gente não surgiu esse ano, a gente não surgiu agora, a gente não surgiu durante a pandemia, né? Que as pessoas procuraram mais por serviço digital. Surgiu em 2001, tem uma história por trás, tem um esforço por trás, né? Tem uma equipe hoje que só existe, a gente só consegue ter uma equipe grande, robusta e treinada hoje porque a gente tem história. Né? Não é fácil treinar a equipe. Muito bom, é isso. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? Essa marca da Market Med é do terceiro rebranding que a gente fez, né? Essa é a terceira marca que a empresa tem. Foi o Eric. Eric, parabéns pela marca, pela identidade visual, muito linda. Para quem não percebe, é um, né? É um e é uma seta para cima, mas é um que representa número 1 do Brasil em relação à Market Med, a primeira, enfim. Tem toda uma concepção, toda uma ideia. E é assim que as marcas são, sabe? Assim que as marcas crescem. Ela tem que ter história, como você falou, ela tem que ter um passado, ela tem que ter um porquê. Né? Eu me lembrei, você falando, eu me lembrei do filme A Rede, né? Falando sobre rede social, né? Rede social, do Facebook, a história do Mark Zuckerberg. E para quem assistiu o filme vai lembrar que ele começou tudo aquilo sem a menor pretensão de virar a maior empresa de digital do mundo, né? Ou seja, ele começou atendendo necessidades. Faculdade ali. Na faculdade ele queria mostrar para as pessoas a cara de cada um, ele queria que as pessoas se conhecessem. Era uma rede social interna da universidade. E eles tiveram problemas, depois que o Facebook, que chamava-se The Facebook na época, eles tiveram problemas para como capitalizar a empresa, ou seja, como fazer com que essa empresa gere frutos, gere dinheiro, né? Mas note que o início dela foi para ajudar pessoas, né? Foi para atender necessidades. E é assim que as coisas têm que ser. Tem pessoas que abrem empresa com o objetivo de lucro. O lucro tem que ser uma consequência e não um objetivo. Eu falo sempre isso nas minhas palestras. Atenda necessidades, entenda de necessidades, entenda de desejos, satisfaça esses desejos, essas necessidades, e o lucro vai vir como consequência. Uma hora você vai descobrir como capitalizar isso. Né? Mas o início de tudo tem que ser com base nas pessoas. O foco tem que ser as pessoas. Perfeito. Nuri, vamos lá, hein? Vou dar uma de Marília Gabriela aqui, um bate-bola, jogo rápido. Perguntas dos espectadores. Tá? Eles fizeram algumas perguntas no Instagram. Vou compartilhar e é jogo rápido, hein? Tem que responder de forma sucinta. Deixa eu selecionar algumas aqui, porque eu sei que tem algumas que realmente demandam um pouco mais de tempo. Primeira pergunta. Quais plataformas recomendadas para educar pacientes sem parecer comercial? Plataforma de internet, é isso? Pode ser de internet, As plataformas de inbound hoje são as mais recomendadas, tá? Uhum. E a gente está falando de rede social, que funciona muito bem. Uhum. Né? A rede social já se mostrou muito eficiente no processo de credibilidade, de proporcionar credibilidade para esses profissionais é uma ferramenta excelente de esclarecimentos, de tirar dúvidas, conteúdo etc. e tal. Blog também é YouTube. uma coisa legal. YouTube demanda um pouco mais de dedicação por conta da tecnologia em si e do quanto é necessário você divulgar o que você colocou no YouTube. Não adianta você colocar no YouTube sem falar para as pessoas que está lá. Então tem todo um aparato aí de divulgação
de tudo que você fizer e postar no YouTube, você tem que comunicar às pessoas. É diferente das redes sociais, por exemplo, do Instagram, do Facebook, as pessoas já estão ali, elas já estão vendo. O YouTube não, você tem que... É um canal, você tem que convencer as pessoas a assistirem esse canal. Então, você tem que ter um aparato à parte para divulgar isso. Perfeito. Próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui, talvez, com muito a parte de internet, talvez, eu até consigo responder, mas eu quero saber sua opinião também. Quais são as 3 melhores redes sociais para um médico? Então, eu respondo isso diariamente. 3. Eu respondo isso diariamente. Primeiro, casadinho, Instagram, Facebook. Tá. Ainda são ferramentas muito fortes por conta do público-alvo. Eu já até falei sobre isso aqui. Hoje você tem dentro do Instagram uma maioria de jovens. Né? Mais de 80% das pessoas que estão no Instagram hoje têm menos de 40 anos. Então, se você tem um público-alvo voltado ou um serviço voltado para um público jovem, Instagram é ótimo. O Facebook é o inverso. Os velhos estão todos lá, né? Os velhos no bom sentido. Ou seja, quem tem acima de 40 tem, na sua maioria, uma presença muito maior dentro do Facebook. Perfeito. E o LinkedIn, tá? O LinkedIn é a melhor ferramenta de relacionamento que a gente tem hoje, de médico para médico. Principalmente aqueles... Eu falo de médico, mas eu estou falando de todo profissional de saúde, por exemplo, que não tem no paciente o decisor de negócios. Ou seja, um cirurgião cardíaco, por exemplo, ninguém vai procurar um cirurgião cardíaco no TikTok ou no Instagram ou no Facebook, tá? Quem indica um cirurgião cardíaco é o cardiologista clínico, normalmente. Então, o LinkedIn é uma excelente ferramenta de relacionamento, né, de networking. Então, eu indicaria aí Instagram, Facebook, se é só 3, Instagram, Facebook, LinkedIn. Bate-bola, jogo rápido, hein? Vamos lá, foi boa. Difícil, inclusive, é a mesma resposta que a equipe de social mandou aqui também. Vamos lá. É porque eles fizeram perguntas, né? A gente respondeu no Instagram e agora eu tô refazendo pra você. Tá. Usar Google Ads. Tá indo muito para a área do digital, né? Vou tentar depois puxar um pouco para a área do offline, mas vamos lá. É porque as perguntas realmente são com base na demanda, né? Usar Google Ads para minha clínica viola alguma regra? Não, nenhuma regra. Pelo contrário. Como eu falei aquela hora, o Google é a principal ferramenta de informação de saúde no mundo hoje. Né? E usá-la a seu favor é excelente. E como usá-la a seu favor? Estando você no topo do Google toda vez que alguém buscar qualquer informação ligada aos procedimentos que você oferece. Note que essa pessoa pode não estar buscando um especialista, está buscando informação. Mas se essa informação tem ligação com seus procedimentos clínicos, você tem que aparecer no topo. Não tem nada que viole nada, tá? Em relação a isso. Então, é perfeitamente indicado você usar o Google Ads. Claro que de forma efetiva, para não gastar dinheiro à toa, né? E dentro da ética. Perfeito. Como responder uma avaliação negativa sobre a minha clínica online? A gente falou bastante sobre isso no podcast, né? No episódio. Vamos lá. Nesse sentido, eu só tenho uma coisa para acrescentar. Não deixe de responder. Reclamaram de você no Reclame Aqui, reclamaram de você na sua rede social, reclamaram da sua clínica, não deixe de responder. Então vou fazer pergunta, calma aí, deixa eu fazer pergunta. Tem que fazer. Qual é a melhor forma de responder a uma avaliação negativa sobre a minha clínica dentro do ambiente online? Isso depende muito de cada caso, né? Depende do tipo de reclamação. Reclamou-se de alguém? Reclamou-se do processo? Reclamou-se da estrutura? Reclamou-se da distância? Reclamou-se do preço? Depende muito do que está sendo reclamado. Qual é o fato? Não deixar de responder. Sempre. Independente do tipo de reclamação, responda sempre. E a razão está sempre do paciente. Tá? Assuma isso. O erro é seu sempre e a razão é sempre dele. Perfeito. Pergunta boa essa aqui, hein? Vale a pena investir em publicidade em jornais locais ou rádio? Vale, muito a pena, dependendo do seu tipo de negócio, tá? Hoje o médico, profissional médico, ainda pelo CODAME, pelo Código de Ética dos Médicos, por exemplo, isso não é permitido. Mas as clínicas, laboratórios, hospitais podem. A mídia offline, como rádio e jornal, elas são um complemento excelente para as mídias online. E em alguns casos elas dão melhores resultados, inclusive. Interior do país, cidades pequenas, fazer uma parceria com rádios e fazer uma parceria com jornais locais funciona muito bem. Você acha útil usar ferramentas de automação de e-mail para lembretes de consulta?
Claro, isso é uma ferramenta de inbound. Inbound, né? Isso é uma ferramenta de inbound. Se eu fui no seu laboratório hoje, fiz um exame de, sei lá, um exame qualquer corriqueiro, uma mamografia, eu sei que daqui a 6 meses eu tenho que fazer essa mamografia novamente. Por que você, laboratório, não me comunica ou não me lembra disso? Então é muito positivo. Isso pode ser feito por e-mail, pode ser feito por mensagens de WhatsApp, desde que haja permissão para isso, pode ser feito e deve. Perfeito. Blog sobre saúde, vale a pena o investimento? Quantas postagens por mês são ideais? Vale muito a pena, desde que ele seja realmente montado com assuntos relevantes. Não tente achar o que o cliente quer ler. Procure saber dele o que ele quer ler e dê a ele a informação correta. Tá? Não coloque esses textos, esses artigos com base apenas na sua experiência. Acompanhe a experiência do paciente. No mínimo, 2 postagens por mês. Perfeito. E comunique isso, tá? Diga a ele que o blog tem uma novidade. Divulgação. Vi um vídeo seu sobre embalagem. O que é embalagem e qual a importância dela dentro da área da saúde? Não, tentando ser rápido em relação a esse assunto, né? Eu já falei aqui uma vez, embalagem é tudo aquilo que exterioriza o produto e isso influencia diretamente quem vai comprar esse produto. No caso da área médica, isso não muda. A embalagem de um médico é a roupa dele, por exemplo, a higiene dele, a estrutura física da clínica e do consultório onde ele atende. Ele pode ser o melhor médico do mundo, mas a clínica não tem o asseio necessário para uma clínica. Ele veste uma roupa que não convém, não está condizente com o momento dele, com a profissão dele, com a carreira dele. Então, assim, você tem tudo aquilo que exterioriza influencia diretamente quem compra o seu serviço ou o seu produto. Tá? É cuidar bem disso, cuidar bem do asseio, da sua roupa, da sua estrutura física, dos móveis da sua clínica, tudo que exterioriza o seu serviço influencia diretamente na percepção desse consumidor. Então, você me perguntou, Bernardo, a respeito da importância do médico ou do profissional de saúde em geral, ou as clínicas estarem no Google. O que há de se entender em relação a Google? A gente conhece Google como aquela área de busca, né, onde você entra ali, busca uma informação e ele te dá um monte de opções. Mas aquilo ali é só a ponta do iceberg do que o Google é capaz de nos oferecer. É uma ferramenta muitíssimo completa. Eu queria até que você explanasse um pouco mais sobre isso, que você é da área digital da MarketMed, e pode falar um pouco mais sobre as ferramentas que o Google tem para oferecer. Principalmente o Google Meu Negócio, que hoje é uma ferramenta importante. O Google Meu Negócio, na verdade, ele é uma ferramenta gratuita. Né? A gente tem duas vertentes dentro do Google. O Google Ads, que a gente consegue anunciar dentro da rede de pesquisa. A pessoa procura por uma palavra-chave, a gente consegue ranquear o anúncio para essa pessoa que está perto de você e tal. E a gente também tem o Google Meu Negócio, que é gratuito. A gente não precisa de um investimento para aparecer como anunciante. Né? E o Google Meu Negócio, ele é uma ferramenta importante, não só por ser gratuita, mas é porque você consegue botar informações altamente relevantes para sua clínica, para o seu consultório, como, por exemplo, o horário que você atende, como fazer um agendamento, um botão de agendamento que você pode entrar em contato diretamente com a sua secretária, o endereço que você atua, você pode botar fotos, você pode receber avaliações, você pode fazer postagens lá. Então, assim, tem muita gente que conhece o Google Meu Negócio, mas não sabe das otimizações que a gente pode fazer nele para poder transformar ele de fato em uma plataforma eficiente. Né? E não só para poder agendar consulta, como relacionamento, que a gente conversou sobre esse podcast também. Sim. Criação de postagem, uma comunicação entre o seu cliente também. E incluir o seu nome da sua clínica, do seu consultório, dentro do Google Maps. Então, se eu quero chegar até você, botar o seu nome no Google, eu não vou aparecer dentro do Google Ads, eu vou aparecer dentro do Google Meu Negócio, porque ele vai entender que eu quero chegar até você e vai me mandar uma rota. Né? Então, o Google Meu Negócio é uma plataforma com N possibilidades, entre elas te incluir no Google Maps. Dá para fazer marketing com pouco investimento, né, Bernardo? Com 0 investimento, porque não custa 1 centavo. É isso. Algumas pessoas não têm conhecimento do quanto o Google está em outras plataformas. Você, quando entra para ver um vídeo no YouTube, por exemplo, você percebe que tem um anúncio antes de alguns segundos, aquilo ali é Google Ads, né? Aquilo ali é da plataforma do Google. Então, assim, o Google está em muitas vertentes de negócio dentro do marketing digital que você tem que saber aproveitar. Nori, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Assuntos muito relevantes, um pouco da história da MarketMed também. Acho que deu para se conectar mais com a empresa, entender mais sobre a empresa, sobre relacionamento, de clínicas e tal. Queria te agradecer muito, tá, mais uma vez aí pela participação. Queria
palavras finais também, se você tem alguma coisa para dizer. Tenho, então, na verdade, eu é que agradeço. Eu acho que essa iniciativa foi sua, de criar esse podcast. Eu acho que ele está sendo uma forma interessante de mostrar o que a gente faz, mas principalmente de trazer informação para quem tem interesse em marketing médico, para as clínicas, hospitais, consultórios, etc. É mais um canal que a Marketing Médico coloca à disposição desses profissionais e dessas empresas, né? Eu queria, na medida do possível, sugerir que os próximos episódios a gente, inclusive, traga clientes da casa, traga experiências de vida, como você explorou hoje, eu achei interessante, mas a gente pode trazer essa experiência de vida dos nossos clientes para mostrar o quanto a gente consegue dar resultados, mas se utilizando de ferramentas éticas e de apelos que mostram às pessoas como elas realmente são, sabe? Então, eu quero sugerir aqui, e gostaria de participar, de trazer convidados, né, para a gente conversar mais e ampliar um pouco mais esse leque de participação dentro do podcast. Perfeito. Tem muito assunto, né, também, não só, assim, trazer os clientes é Claro, muito importante, mas, assim, claro. telemedicina, ética, CRM, trazer pessoas do CRM, por Isso. exemplo, CFM e tal, acho que Perfeito. seria legal também. Muito obrigado mais uma vez. Para você que assistiu até aqui, queria agradecer também, queria pedir encarecidamente para você se inscrever no canal, para você curtir. Isso aumenta o nosso alcance, isso faz com que esse conteúdo chegue para outras pessoas também. Se você quer conhecer mais da MarketMed, você pode entrar no site marketmed.com.br, vai estar na descrição também desse vídeo. O nosso Instagram hoje é uma ferramenta importante também. Siga a gente lá, @MarketMedBrasil. Tá? Lá a gente posta conteúdo com frequência, alguns cortes do podcast também, atualizações, os nossos stories também são bem recorrentes ali, com dúvidas bem pertinentes. Tá? Muito obrigado e até a próxima.